Olá pessoal, bem-vindos a mais um cast aqui no canal da Rocket. E o tema de hoje é Sua empresa não precisa de IA. Tô aqui com Felipe Morgon e Leonardo Gil. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo certo, Dougão. E Tema aí? polêmico pra gente começar? Cara, polêmico, forte, Caramba. hein? Sua empresa não precisa de Pesado. IA. E aí, Léo, bora falar sobre isso? Bora falar um pouquinho sobre isso. Fechou, vamos começar então. Então é um tema de impacto forte sobre isso, né? Então, sua empresa não precisa de IA. Colocando aí uma vírgula aí. Ainda. A gente quer tratar por que uma empresa talvez não precisa de IA ainda, né? Quando a gente fala de IA, a gente fala sobre alucinações pela inteligência artificial, né? Então, digo que a maior alucinação hoje, ela não vem da tecnologia, mas sim talvez das empresas. Das E eu pessoas. quero discutir isso com vocês sobre isso. Boa. Quando a gente fala de IA, a gente fala de moda também. Começar pelo Felipe, que tem um grande entendimento aí sobre IA, uma opinião. De cara, Felipe, IA virou moda? IA virou moda, mas não diria que é uma moda passageira. Você É uma acha que moda ainda veio tem pra muito... ficar. Legal. Tem muita coisa pra acontecer ainda, Uhum. mas com certeza não é um hype como a gente viu, por exemplo, blockchain, que teve um hype muito grande em blockchain, tem suas utilidades hoje para algumas frentes, mas nem de perto chegou no potencial que a gente esperava que teria. Agora, a inteligência artificial, na minha visão, é algo que... Igual aqueles, Sim. ambientes virtuais, né? Que a galera criava um ambiente virtual para poder você navegar na empresa, colocava os óculos lá, VR e de tal. VR. VR. Vou mudar o mundo. Não, Cara, agora, a IA, na é minha diferente. visão, veio pra mudar tudo como a gente estava acostumado a trabalhar. Show de bola. E aí, Léo, você concorda com o Felipe? Concordo, cara, é diferente. A IA, ela tá hypada, né? Mas eu acho que quem não... Todo mundo já usa, todo mundo usa ChatGPT. Tava em encontro esses tempos atrás e o cara começou a contestar um rapaz da Microsoft lá falando, não, mas eu faço tudo em IA hoje, não sei o que, deu o cara, mas e a governança, né? É. Então, assim, tem toda uma estruturação quando a gente fala de olhar para os seus dados e aí sim criar, voltar Uhum. a sua empresa a IA, esse é o caminho, mas não já começar a usar sem nenhuma adequação, né, Felipe? Sim. Acho que por mais que ela seja algo que esteja hypado e seja uma moda que veio para ficar, não é igual paleta mexicana, né? Verdade. Ela precisa de muita adequação ainda, né? Ela precisa de muita. Não é. É que tá todo mundo muito alucinado, cara, com a rapidez com que as coisas acontecem quando você Mas usa você um acha que isso vem agent. da indústria? Que os caras estão socando Cara, eu IA acho que não. na Eu goela acho das que é. pessoas e Não, aí as acho que pessoas não estão é. preparadas Você pra olha ir. pro Instagram, por exemplo, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Eu acho que o Felipe tá acompanhando a mesma coisa que eu. A galera tá falando muito sobre isso. E aí tá todo mundo querendo usar. E é um consumo desenfreado, assim. Acho que falta muita coisa para você poder usar de acordo com aquilo que você precisa. Uhum. Por exemplo, com toda a governança, estrutura, qualidade, segurança. Então, tá todo mundo colocando os dados hoje no ChatGPT e o ChatGPT usando para melhorar ainda mais aquilo aquilo que ele foi criado, né? Mas, e todo mundo, qualquer blogueiro, consultor e tudo mais, vem falando disso para os seus aconselhados ali ou para os seus seguidores, e a galera tá em uso desenfreado. É. Então, isso que tá fazendo com que a IA, ela fique cada vez mais hypada, óbvio, porém, com o uso desorganizado, acho que é a melhor palavra. Isso levanta até um outro questionamento. Se não me engano, eu vi um post da Startse. Então, um abraço pro pessoal da Startse. Não sei se são eles, me vem na memória. Se eu estiver errado, depois a gente corrige de alguma forma. Que fizeram uma pesquisa com os colaboradores sobre se eles estão usando IA. E tá tendo um movimento de que quem tá usando IA tá perdendo credibilidade. Então, pô, se você tá usando IA todo dia, você é burro, você não consegue produzir, Eu vi isso. entendeu? Eu não sei se você Não viu esse sei, eu conteúdo. vi uma parada Cara, assim. aí a gente vem de uma balança, né? Pô, as empresas estão aderindo, a galera tá lançando tecnologia, a gente vê do evento do Google aí, que um monte de novidade, vídeos, só que o cara que tá usando, ele às vezes tá ficando com vergonha, Felipe, de usar, e estão escondendo isso, né? Então, tem esse outro ponto. Mas o foco aqui é a gente tratar sobre o uso da IA dentro das empresas, Boa. né? Dentro das empresas. Lógico que a IA, ela tem seus benefícios, né? A gente fala ali de redução de custos também, a acelerar processos também, mas o que a galera
não quer estar encarando isso, que é que às vezes a empresa não tem o mínimo necessário para uma IA funcionar de verdade. Na visão de vocês, começando com o Felipe. Felipe, qual que é o mínimo necessário hoje para uma empresa ter uma IA? Ela ter os dados dela minimamente estruturado. Aliás, eu vou dar um passo atrás. Ela saber para que ela quer a IA. Boa. Porque, pô, beleza, eu vou usar IA. Eu vou usar o View do Google para gerar vídeo. Eu vou usar o ChatGPT para me ajudar a revisar e-mail. Eu vou usar o AI Builder da Microsoft para me ajudar nos meus fluxos aqui. Eu vou usar IA do modo tradicional, né? Antes de novembro de 2022 ali, eu vou criar o quê? Um modelo de ciência de dados aqui interno para fazer uma previsão de série temporal. Uhum. O espectro é muito grande, você tem um guarda-chuva gigantesco quando você fala de IA. E aí sim, acho que a gente está numa moda da IA generativa, né? Isso que é o que pega desse A hype. diferença, né? Exato. E você tem um outro ponto, que a barreira de entrada é muito baixa. E aí você gera um pouco de confusão. Então, para mim, o primeiro ponto é entender, cara, o que eu quero resolver? Sim. Aí eu vou para um ponto 2. Cara, eu quero usar a IA para melhorar, que é o que a Rocket faz, minha análise de dados. Pô, beleza, você tem seus dados estruturados, tem catalogados, tem dicionário de dados, tem governança a respeito disso, como é que a gente vai consumir? Você tem disponibilidade de ter um ambiente interno para os seus dados não serem utilizados pelo OpenAI, pela Gemini, Legal. para você treinar os modelos? Vamos fazer um deploy interno usando a Azure da Microsoft? Aí você entra numa outra cerne. Quais são os pré-requisitos que a gente tem para conseguir fazer isso com segurança? Uhum. Acho que o principal ponto é isso. Eu volto no meu ponto da barreira de entrada. A barreira de entrada é baixa. Você pode abrir um N8N, plugar lá dentro hoje, dentro do N8N, com os seus dados, seja no Excel, seja no teu banco, plugar um chat model que é o da OpenAI Uhum. e regaçar, fazer um agent. Só que cadê a governança disso? Onde que você está estruturado? Como é que isso vai se comportar do ponto de vista de uso, de escalabilidade para os seus usuários? Você está seguro disso? Você tem... Enfim, acho que surgem diversas perguntas que, por essa barreira de entrada ser baixa, muitas vezes a pessoa vai conseguir começar de uma maneira rápida, Aham. só que ali na frente ela pode Vai se ferrar. travar, né? Ela cresce desorganizada. Né? E esse é um ponto. Muitas vezes ela, quando busca projetos de IA ou alguma coisa do tipo, o cara vem com essa visão de que, mas eu já uso o ChatGPT. Bem Pô, isso. beleza, cara, você já usa o ChatGPT, só que a gente tem que separar duas coisas. Você Sim, falou de sim. IA para empresa, certo? Uhum. A gente tem Consumer Grade e Enterprise Grade. Sim. Eu posso usar o ChatGPT pro meu dia a dia, para Beleza. criar post do meu LinkedIn, pedir para gerar coisa para mim. Mas joga Show. a planilha de custo lá. Agora, como é que você vai atender? Joga lá, exatamente. Ô, me ajuda aí, velho. Pega o meu extrato do banco, joga. Pode jogar. Agora, Mas você a vai fazer sua, isso não com a joga tua da sua empresa, não. É verdade. Exatamente. Você vai mandar lá a folha. Folha de pagamento. da Cara, tua você empresa. tem uma cacetada hoje de inteligência artificial verticalizada que é justamente para isso, análise de dado financeiro. Aí você vai lá e sobe o negócio. Cara, mas como é que esse cara trata esse dado por trás? Onde que está hospedado? Como Aonde é que que meu fica dado essa vai ser informação, utilizado? Sim. São preocupações que eu acho que ainda não estão sendo colocadas, tá? Então, respondendo a pergunta, eu começo sempre e para entender o que precisa o que você quer resolver. A partir daí você vai ter outras perguntas para responder. Mas eu acho que o principal ponto é entender Massa. qual é o meu caso de uso. Legal. Eu acho muito próximo a galera que tá usando IA generativa no seu uso pessoal. É a mesma forma daquela galera que tava vendendo a Iris num shopping de São Paulo. Eles não sabem pra quê. Eles vão treinar algum modelo. Então, assim, é que lá no shopping de São Paulo ele tava ganhando uma grana pra vender a Iris, né? Mas aqui, quando a gente fala que você tá usando IA generativa, colocando suas informações ali pra poder te ajudar a ser mais rápido nas suas... no seu dia a dia, Uhum. cara, aquelas informações vão para algum lugar, Sim. vão ser orquestradas de uma outra forma que você não faz ideia, você só aceitou lá e tá usando a Alguém ferramenta. já leu o termo de adesão da OpenAI? Eu não faço ideia Nem eu li. do que E acontece. tô falando aqui, imagina. Essa absorção de informações, ela vem desde... Cara, E desde muitos fazendo um anos. paralelo para empresas, quando a gente fala... Vou fazer um paralelo com dados, cara, com BI em si. Vamos pegar a BI há 4 anos atrás. As empresas elas estavam buscando cursos e outras ferramentas para poder qualificar as pessoas das suas equipes ali para poder trabalhar com BI. E aí, o que o curso ensinava? Cara, conecta aqui com essa tabela em Excel. Do zero ao avançado em um dia. Exatamente. Conecta aqui essa tabela em Excel e você já vai conseguir tratar dados e ter uma visão em Power BI. Em tempo real. Em tempo real. Tá, mas Cara, cadê? Como é que eu atualizo esse Excel? não é assim. E a mesma coisa acontece agora com a IA.
Cara, aonde você tá, beleza, você pegou essa tabela em Excel ou seu banco de dados, colocou lá no N8N e tá fazendo automações, eu tô vendo muitos cursos. Ah, cara, é Power BI e N8N, a transformação. Cara, e a governança dessa porra, cadê, entendeu? Então, assim, é isso que falta muito. Então, o que eu mais consigo enxergar é o mesmo paralelo que aconteceu quando a gente falava de BI há 4 anos atrás. Está acontecendo com o IA muito mais alavancado nesse momento. Então, as pessoas elas não têm dimensão de estrutura, Sim. de governança, de como que elas podem ter um armazenamento eficaz e eficiente, né, Felipe? No ponto de vista de isso não vazar. E aí, quanto mais vocês utilizarem a IA de forma não estruturada, mais vocês vão ver vazamentos, mais vocês vão ter os dados expostos de uma maneira que não deveria. Então, imagina isso de uma empresa que tem LGPD, que tem outras coisas aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, cara, isso é muito perigoso. Sim, sim. O pessoal da Gartner fez um estudo agora em 2023 que eles falam que até 85% dos projetos de IA fracassam ou não entregam o valor esperado por falta de preparação de dados, alinhamento de negócio e governança. Cara, a gente fala de 85% é um número muito expressivo, né? Então, basicamente, então nada dá certo. Principalmente por falta de preparação dessas informações, simplesmente porque tá achando que é moda e beleza, não vai dar nada, mas um dia pode dar merda. Sim. Pode dar merda. Eu vejo que... Pode desde não, o- né? Eu vejo que vai dar se o Dá- cara... É uma questão de quando, né? Nem É sei. quando? Cara, dentro do setor de TI, né? De tecnologia como um todo, a gente vê isso, porra, quantos anos já? O cara vai desenvolver um software, antes de IA, vou desenvolver um software. Vou lá, começo a desenvolver esse software, 6 meses, um ano e meio, não entrega o valor esperado. Vou entregar um projeto de BI, vai lá, começa a desenvolver um projeto de BI, 6 meses, um ano e meio, não entrega o valor esperado. IA, a mesma coisa. Na minha visão, todo o conceito desse problema da gente não conseguir entregar valor muitas vezes dentro do que é esperado num projeto de tecnologia vem justamente pela falta de clareza do que é esse valor esperado e por querer entregar sempre numa ideia de Big Bang, sabe? Eu não tenho nada, entrego tudo. O Agile tá aí desde os anos... Me foge agora o início do Agile, mas deve ser 2000 e alguma coisa, 90 e pouquinho ali, finalzinho. Acho que Enfim, dos anos 90. Começo do século XXI. Que já vem nessa ideia de incremental. Então, mesmo dentro de um projeto de IA hoje, e desde o software, a ideia é, cara, como é que eu posso começar de maneira pequena, controlada, com as POCs que a gente tanto fala, né? Proof of Concept ali, para treinar a minha empresa, digamos assim, né? Do ponto de vista de conceitos, se aquilo funciona. Coloquei uma IA, cara, que eu quero que faça todo o meu atendimento. Eu vou agora colocar o meu SDR, não tem mais SDR, é um agente de IA. Tá, mas vamos começar um pouco pequeno. Às vezes você tem suas urgências internas, né? Aqui na Rocket a gente tem também isso. Como é que eu gerencio essas expectativas? Mas vamos começar pequeno. Esse troço funciona? Já tem alguém no mercado fazendo? Esse cara que tá fazendo no mercado, então não compensa eu contratar o serviço dele? Poxa, não compensa. Eu tenho know-how interno para fazer. Pô, legal, vamos colocar. Ou não. Fazer isso Minha regra de negócio é principalmente. muito específica. Eu quero contratar uma coisa específica ali para alguém desenvolver para mim. Contrata a Rocket para fazer. Só que, cara, vamos começar incremental, vamos testar. Muitas vezes a expectativa que um cliente tem que ser muito bem gerenciada para você conseguir chegar lá. A minha visão, desde quando eu trabalho, desde projeto de software, passando por BI até IA, ainda parte disso. Quebrar esses projetos em partes menores para que a gente consiga ir gerando valor pouco a pouco, que é o que o Scrum, por exemplo, sempre trouxe, e a gente diminuir essa percentual de falha. Então, a gente vai continuar falhando em projetos de IA, vai continuar falhando em projetos de tecnologia, na minha visão, enquanto a gente não conseguir fasear esses projetos e conseguir ir trazendo isso de maneira homeopática ali dentro. São doses homeopáticas. Não adianta uma empresa que até ontem tinha tudo dentro de um Excel e que passou a usar um ERP, achar que amanhã ela vai estar com um IA estruturada para fazer todos os processos internos dela. Quanto Não dá. tempo demora para implementar um RP, mano? Cara, a gente tá passando por isso na Rocket. É. A gente trocou de ferramenta de gestão de projetos e é um transtorno. Sim. E aí, tudo que você tinha estruturado do ponto de vista de dados em uma ferramenta, você reaproveita uma boa parte deles, mas não tudo. Sim. Na nova ferramenta que você tem, o seu fluxo de trabalho muda, a maneira como as informações vão ser geradas mudam. Então, tudo isso impacta
uma estrutura tanto de BI quanto de IA. Muda tudo. Não dá, né, Léo? É. A gente trocou de uma ferramenta de gestão agora para uma nova, né? Como eu estava comentando. E por um determinado momento, a gente tem um agent de IA aqui Tá rodando. que faz nosso resumo de projetos. E a gente perdeu esse agente de IA por um determinado momento, justamente por causa dessa troca de estrutura, mesmo ela sendo planejada. É. Então, Mas o Felipe desesperado. Falei, cara, cadê o resumo? Cadê? rapaz, Não tá funcionando. crashou. E assim, veja, é difícil, cara, não são equações simples de É. você colocar, né? Então, de novo, 85% falham, né, Douglas? É. O Gartner traz. Cara, se a gente conseguir fasear isso, eu tenho certeza que o nosso índice de sucesso aumenta bastante. O problema é que todo mundo é muito imediatista, né? Então Sim, complexo. esse é o problema. Esse é o Então, problema. apesar da gente estar falando de IA e tudo mais, a gente precisa também voltar para a educação disso, né? Então, criar, sei lá, alguns mini cursos aí de como que isso tem que ter de estrutura, como que são os primeiros passos. É que são poucas as pessoas hoje que querem fazer isso por fases, por etapas e... Deixa eu pegar uma carona nisso que você tá falando. Eu volto na barreira de entrada. Uhum. O cara vai lá, pequena, né? abre o YouTube, muitas vezes vai pegar um vídeo de 1 hora ensinando ele a conectar o N8N Criar com um agent o Excel dele e criar um agent Aham, plugado com o Telegram dele. aham. E aí o cara fala, pô, beleza, em 1 hora dá pra fazer isso, cara. Cara, mas, de novo, isso é teste. Isso é POC. Você realmente faz uma POC de maneira muito rápida, que é uma prova de conceito. Agora, entre uma POC e você ter um agente em produção, não é 1 hora. É. Se fosse, tava todo mundo fazendo. Até porque Agora, você vai escalar tem isso mais. depois. Exatamente. Cara, como que você escala? Qual que é a estrutura que você precisa ter para escalar um agent desse? Ah, você recebe quantos... Vamos pegar uma ideia de um agent que seja uma SDR. Cara, quantos leads você recebe? Qual que é a operação que precisa trabalhar? Precisa trabalhar 24/7? Ou não? Como que vai atender? Qual que é os guardrails que a gente vai ter para poder essa comunicação acontecer? Então, é muita coisa. É complexo, cara. Na minha visão, assim, o que tá acontecendo hoje com É que eu volto a fazer o paralelo, né? Com o pessoal que fazia isso de BI há 4 anos atrás. Cara, eu tenho dó das pessoas que compram cursos achando que vai ter do 0 ao 1 milhão na IA ali em uma semana, que é impossível. É impossível. Então, assim, a gente foi num evento ano passado, da Starts, né, Felipe, inclusive. Uhum. E, cara, E a gente foi lá pra entender se realmente as empresas estavam fazendo IA. Esses caras estão fazendo IA, sei lá, trabalhando com IA, né? Era machine muito learning. antes. 10. Dentro do guarda-chuva de IA, cara, o iFood, o CEO do iFood estava nesse evento. Uhum. E eles utilizam de modelagem ali para toda a parte dele, desde quanto tempo que o pedido vai demorar para chegar na sua casa, etc. Foram exemplos que ele trouxe durante esse encontro. Cara, há bem mais de 10 anos atrás. Então, assim, olha o nível que a empresa tem de maturidade de trabalho com dados Uhum. para conseguir organizar isso para agora esse cara poder sim acelerar e colocar agent pra caramba de pé. Por quê? Porque ele já tem a fundação bem feita. Legal. Não tem como eu construir um prédio de 100 andares se eu tenho a fundação de um sobrado. É. Esses caras estão construindo fundação há muito tempo. Toda a Então, estrutura bem acelerar feita. isso é muito mais rápido. Agora, se você tem um débito técnico de não ter uma fundação de dados bem construída, você vai ter que pagar esse pato agora para conseguir deixar isso organizado para o futuro e poder acelerar. Mas existe esse intervalo de setup, né? Eu tenho uma estruturação. Cara, você tem um data warehouse, você tem um lake house, você tem algum local de repositório de dados? Não. Você quer usar um agent para análise de dados? Sim. Ferrou. Vamos primeiro estruturar isso para depois caminhar. Porque senão, de novo, você consegue chegar rápido, só que você não consegue chegar longe. E, na minha visão, os caras que conseguem chegar rápido e longe já estão fazendo isso há bastante tempo. Já fizeram a fundação muito bem feita. Tem outro caso, da maiores empresas do mundo hoje, a Amazon. A Alexa existe há quantos anos já? Os caras foram anunciar a IA pra Alexa agora, cara. E, cara, imagina a base de dados. não. Ó, quantos caras Mas aprenderam imagina. E com estão dados... os melhores de mercado lá. Exatamente, Não tem gente, não cara. tem um júnior lá fazendo É, Alexa. Exatamente. E imagina assim, que a OpenAI, em 2020, novembro, né? Novembro de 2022, 2022. lançou o ChatGPT. Cara, quanto tempo o Google demorou para acertar o Gemini? Sim. E a Microsoft, o que ela fez? Ela comprou uma parte da OpenAI. Então, assim, cara, se essas empresas gigantescas precisaram de tempo e estruturação, e a Microsoft, por exemplo, comprou uma parte da OpenAI para trazer isso para o Copilot,
Imagina a gente, meros mortais, cara. É impossível. E sem falar de empresas aqui dentro da Rocket hoje. Cara, tem empresa que fatura bilhão que não tem essa estrutura que precisa de governança para poder ter uma IA acontecendo, né? Então, assim, Exato. tem que se ficar muito atento nisso. As empresas sempre cresceram e funcionaram muito bem, essas grandes. É por falta de IA que os caras não vão crescer? Exatamente. E aí entra o ponto que você comentou, eu não sei se você ou se foi o Léo no começo da conversa, né? Você tem muita gente falando sobre, e aí isso te gera muitas vezes um sentimento de, cara, eu tô ficando pra trás. Exatamente. Que o ponto que você trouxe do colaborador, né? O cara que usa IA às vezes é mal visto. A gente aqui na Rocket usa IA pra caramba, seria uma ironia se a gente não utilizasse. Exato. Agora, a gente não é dependente de IA. Acho que esse é um fator importante. Exatamente. Se você depende da IA para fazer todo o seu trabalho, naturalmente eu posso verticalizar isso e substituir. Agora, usar a IA como um assistente para acelerar seu trabalho, na minha visão, é o jeito mais eficiente. Sim. Eu posso ter IA alocada hoje para pequenos processos. E, de novo, né? E nem sempre é IA. A gente ainda tem muito de falar de automação, cara. Dá pra você Sim, automatizar processo muita pra coisa. cacete sem colocar IA. Exatamente. Só que IA é sexy, né? Então eu preciso colocar IA ali porque é mais sexy. Né? Mas enfim, o ponto que eu ia chegar é esse, né? Na minha visão, eu preciso usar IA como um assistente. E aí você pode sim ter uma visualização de, cara, você está usando IA, você pode ter um estigma de burro, mas se você estiver usando o IA para fazer o seu trabalho, não para apoiar você para fazer o seu trabalho. Então, poxa, eu já vi gente classificando planilha com 50 linhas, pedindo para uma IA. Pô, cara, É preguiça, né? bate as 50 linhas ali. Ah, mas eu E aí- ganhei. Porque você ganhou quanto tempo, cara? 5 minutos? E aí o Então, prompt assim, errado ainda, né? e ainda vem batendo a errado. cabeça no prompt. Exato. Cara, você ganhou 5 minutos? Poxa, não faz sentido. Não precisa usar IA para tudo também. Uhum. Vamos tentar usar para o que faz sentido ser usada, né? Exatamente. Até anotei aqui. Quero que a IA me diga o que fazer sem dizer o que eu quero. Ué. Exatamente. Cara, criar um prompt é um puta do exercício. É. É 80% do trabalho. Exatamente. Inclusive, se você tem dificuldade ou quer saber mais como saber fazer IA na prática ali, às vezes você quer aprender mais, quer saber como que usa, prompt é um dos principais ali, 80%. Deixa eu- Nós temos Deixa o link no nosso e-book aí, cara. Vou deixar o link na descrição, temos um e-book como aplicar IA na prática ali no seu dia a dia. Então ele tem que ser um aliado, não uma pessoa que vai te substituir. Então, se você está usando para tudo, pera lá, vamos rever os conceitos. A gente Deixar o link na descrição. lembrei da galera escrevendo errado. Cara, já. Meu Deus. E outra, ela vai aprender. Se você tá colocando coisa errada ali, ela vai É aprender. que a galera, errado, vou cara. pegar um exemplo aqui que a galera escrevia errado, porque a IA, ela era mais eficiente. Foi a coisa mais imbecil que eu já escutei na minha vida. Porque ela demora mais e ela não vai... Ela não é porque você escreveu errado que ela vai ser mais eficiente, cara. A Exatamente. IA, ela tem os parâmetros que ela vai comparar. Se você escrever errado, ela só vai demorar mais. E assim, gente, quando a gente fala essas coisas, né? Justamente para não é para afugentar ninguém do Não, uso, mas procure saber jeito como certo, usar né? de maneira certa. Exatamente. Porque a barreira de entrada ser baixa, eu abrir o chat GPT e ele ser free, e eu poder escrever ali um prompt e ele já me devolver um negócio que parece mágica, seduz, né? Você fala, cara, demorou, eu quero usar isso aqui na minha empresa, por que eu não consigo? Então, assim, existem muitas camadas que precisam ser avaliadas antes. Então, procure se informar a respeito disso, dentro de fontes sérias também, né? Procure empresas, não só a Rocket tem muito conteúdo a respeito disso, dentro dos e-books, os próprios talks aqui, os YouTubes, bastante vídeo que a gente busca trazer a respeito disso. Mas, cara, tem muita fonte. Você tem ali empresas sérias que ensinam você a usar. Vou citar uma, que é o pessoal da No Code Startup, se eu não me Sim. engano, se eu estiver falando errado o nome, mas é No Code Startup. Pô, eles têm um canal, cara, ali sim você vai conseguir ter um material de qualidade te ensinando a fazer uma construção de um N8N, de usar a IA de uma maneira adequada. Só que esses caras não te prometem que você vai pegar um vídeo daquele e sair fazendo. Exatamente. É justamente uma jornada de estudo, de avaliação. Então, são dois públicos geralmente que a gente tem, né? Se é um público empresário que quer colocar isso na sua empresa, toma cuidado com quem você escolhe para te apoiar nisso. E se você é uma pessoa querendo entrar no mercado olhando para isso, procure pessoas sérias para te ajudar a se formar nisso. Perfeito. Então, as duas coisas se complementam, né? Mas, cara,
procure fonte, busque entender como é que eu faço um prompt eficiente, o que é um prompt. Poxa, por que o prompt faz sentido? Como é que funciona uma IA por trás? Às vezes É o cara não espaço entende nem o que é vetorial. uma IA generativa. Exatamente. Cara, IA generativa o cara acha que é mágica, aquilo ali é probabilidade. Exatamente. Você vai trabalhar com espaço vetorial, é para isso que Sim. você coloca num prompt aquelas informações que é para você conseguir trazer isso de maneira mais otimizada. Acho que são essas questões que estão na cerne do negócio. Fazer BI também é simples. Uhum. A gente já conversou com pessoas que o cara fala, mas é só eu plugar aí em 1 hora eu tenho a tela pronta. Beleza, você tem uma POC pronta. Você tem um BI consolidado, se der erro, como é que vai tratar, como é que vai atualizar, como é que o teu Dataflow vai funcionar. Você vai estar armazenando isso no Fabric. IA é a mesma questão. Eu volto nesse tópico sempre, porque, de novo, a barreira de entrada ser baixa ela é muito boa, porque ela dá um acesso massificado e a gente tem mais pessoas tendo oportunidade de trabalhar com isso num preço bom. Mas você tem um problema maior de como gerenciar essas expectativas, na minha visão. É que se transforma num problema mais cultural, né? É. De como você De vai... imediatismo que você comentou. Então, assim, é muito complexo isso. E o brasileiro, na verdade, ele é imediatista, né? A gente fala de um mercado lá fora, europeu, enfim. Não, quem mas acho que domina o lá. mundo tá imediatista com o IA, entendeu? Só, Tipo, só que as empresas grandes, elas entendem mesmo, quem realmente faz IA entende, cara, que é um processo. Só que aí o imediatismo acaba mas gerando é muito frustração. diferente, assim, vou pegar o Brasil como exemplo. Quando teve uma época, um tempo atrás, que a gente fez a Microsoft, como a gente é partner, a gente fazia algumas consultorias com o pessoal de Portugal. E aí eles estavam nos falando para usar muito o Automate. Então, vamos pegar lá o mercado de Portugal. Os caras estavam usando Power BI, Power Automate, era a Power Platform, né? E o Power Apps. E era um custo acessível. É que no Brasil, por exemplo, essas tecnologias antes eram muito caras, né, Felipe? São muito caras ainda, né? Sim. É que com a IA, por exemplo, você consegue fazer um AI Builder, por exemplo, você consegue automatizar um monte de coisa e ficar barato. E aí você precisa correr contra o tempo. E eu tô falando disso que essa consultoria com eles foi há 3, 4 anos atrás. Sim. Então, vamos pegar que o mercado europeu, ele tem 4 anos de ganho aí, né, nesse fluxo, nesse mesmo modelo que agora o mercado brasileiro tá tentando correr É que contra essa o tempo, galera né? já pagou o pato que eu comentei. Então eles já se estruturaram, entendeu? A diferença é que eles são também imediatistas, só que eles têm estrutura para isso. Eles trabalharam com outras tecnologias que foram similares e faziam uma operação parecida em outro momento. Então, o que muda hoje para nós é isso, que a gente tá... Como ficou muito acessível, a gente precisa correr contra o tempo. E não é isso, cara. A ideia não é essa. E até uma coisa que é interessante a gente falar, a Rocket aí tá trabalhando com IA também. Cara, a gente já trabalhava com ciência de dados, então Sim. por isso que fez sentido a gente trazer toda essa... Antes disso, tem a ciência de dados. a questão da IA, né, Felipe? Acho que trazer tanto a questão da IA generativa, dos agents, a gente já fazia automação, né? Já fazia RPA, já fazia isso acontecer, essas automações de fluxos. Acho que só agregou ao nosso trabalho para os nossos clientes, né? Sim. Então, cara, a gente também não tá surfando uma onda imediata, a gente já trabalhava com isso. E é por isso que até o nosso nome a gente acrescentou isso tudo, né? De uma forma que seja mais coerente para que todo mundo entenda. Mas é um aviso aí que seria interessante, um ponto interessante de falar. O foco realmente é expor esses erros comuns das empresas que elas estão enfrentando. Né? Então, quando a gente fala desses erros, né, por exemplo, eu trouxe aqui um checklist de 5 coisas que a sua empresa ela precisa pensar antes de ter uma IA. Coloquei primeiro aqui como um mapeamento de dados, beleza? Dados limpos e padronizados, básico, inicial de qualquer empresa ali. Então, são 5 coisas básicas que eu vejo. Regras de negócios claras, uma governança em prática, principalmente. Tá parecendo fazer BI? E coloquei como último aqui um time minimamente alfabetizado em dados. O que seria um time minimamente alfabetizado em dados para vocês? Data literacy, olha que nome bonito, Olha né? que nome bonito. A alfabetização em dados. Cara, isso é um ponto muito relevante, porque assim, a gente já passou no passado, principalmente quando tá no começo de carreira, né? O cara vai e fala assim, eu quero acesso às tabelas, eu quero o banco de dados, me manda o relatório aí completo para eu fazer uma análise. Mas que análise você quer fazer? Beleza, eu quero fazer aqui uma análise de série temporal. Muitas vezes você não tem noção do que você quer fazer. A Data Literacy é justamente para te ajudar nisso. Cara, que tipos de análise existem? Quais são os tipos de dados que existem? Como é que eu preciso ter uma estruturação de um dicionário de dados? Como que eu posso fazer análises? Você ter um gráfico numa tela e você analisar ele são duas coisas distintas. Então, eu poder analisar um gráfico
como é que ele está se comportando no tempo. Poxa, mas eu estou usando ali um gráfico de linhas e já aconteceu isso no passado. Como é que eu estou trabalhando o eixo? Coisas do tipo, sabe? Tem aqueles livros, né, como Mentir com Estatística, etc., que você trabalha isso. E como é que você não é enganado por esse tipo de coisa? Sendo alfabetizado em dados. Perfeito. Como é que eu sei fazer uma análise? Como é que eu sei o que eu preciso? Sendo alfabetizado em dados. Então, para mim, essa parte da alfabetização, inclusive depois eu vou resgatar para a gente colocar na descrição, se for possível. Tem um pessoal do Instituto que, quando eu trabalhava numa instituição financeira, a gente fez um projeto muito legal com eles, que foi de alfabetização de dados. Que eles justamente promoviam isso dentro das empresas. É muito legal. Eu vou buscar para trazer, mas Legal, me excelente. fugiu o nome. E, cara, é capacitação das pessoas. A gente está acostumado a pegar um Excel, sair montando gráfico, tabela dinâmica, mas por que a gente está fazendo aquilo? Como que a gente pode analisar? Como é que pode melhorar? É a mesma coisa da gente ser alfabetizado na escola. Eu tenho ali um livro. Todo mundo tem acesso a livro. Sim. Nem todo mundo sabe ler. É. Então, como é que eu posso aprender a E ler? Como é alguns que eu posso são aprender a fazer isso? Analfabetos funcionais, né? Sabe ler, mas não Exatamente. compreende. Exato. Às vezes o cara sabe fazer a planilha dinâmica, mas será que o que ele está fazendo está certo? Será que se der um erro ele vai conseguir analisar? Será que ele está sabendo usar como é que é uma média, uma mediana? Será que para os dados dele faz sentido usar isso? Ele precisa colocar desvio padrão? Não precisa? Acho que são algumas questões. Mas é legal que você trouxe esses pontos, Douglas, de checklist, né? E eu iria um pouco além. Quando a gente fala de dados, a galera... Eu falei básico Não, aqui. Legal, Se quiser colocar é uma coisa isso. a mais. Eu só iria no além nos dados, porque é o seguinte, quando a gente fala de dados, muitas vezes a galera tá pensando na tabela do banco. Verdade. Cara, No tudo Excel que a tua empresa gigantesco. produz são dados. Tudo vira Então, Excel. e-mail é dado. É. Base de conhecimento do seu PDF, do seu manual, da maneira como devem ser feitos aí os POPs. Desculpa o pessoal do Lean, esqueci o nome, né? Mas o POP, ele que você tem o procedimento operacional padrão que tem que ser realizado. Se você não tiver isso aí documentado, você não vai conseguir avançar. Então, poxa, eu quero criar um agente de IA que atenda aos meus clientes. Beleza, seu cliente teve o problema XYZ. Como esse agente de IA deve responder? Boa. Ih, rapaz. Não, isso aí sei. nunca aconteceu. Não, mas isso aí deve fazer assim, assim, assado. Legal. Onde tem um documento que eu possa consultar isso para fazer um RAG, que é o Retrieval Augmented Generation? Aí eu usar lá a OpenAI para ela aprender com os meus dados, nesse caso não estruturados, porque é um PDF, e saber responder o cliente. Não tem. Então, o primeiro passo, organiza isso. Exato. Então, quando a gente fala de dados também, não é somente o dado estruturado que a gente tem de uma tabela, de eu criar a view que a IA vai consultar. Tem os E não também de estruturados. Né? organizar a minha parte não estruturada. Eu tenho... cara, o conhecimento hoje está na cabeça do colaborador XYZ. Cara, vamos transferir isso então para algum local estruturado. Porque dentro de uma IA, eu vou jogar isso numa Vector Store, para minha IA poder consultar. Acho que são esses pontos que são importantes, né, a gente colocar. Muito bom esses 5 pontos, mas é só um disclaimer. Não pensem que isso é só se organizar o seu dado financeiro que está no Excel, no teu DRE. Sim. Também é a respeito do conhecimento da sua empresa. E aí, volto a dizer, o conhecimento de uma empresa, o capital intelectual que ela tem, muitas vezes é o diferencial dela. Sim. E aí você vai confiar isso na mão de qualquer um? Você vai confiar isso em colocar num lugar sem governança, sem estrutura de dados ali, de saber quem vai acessar o seu dado, como ele vai ser tratado? É mesmo que você pegar seu cérebro e falar, usa aí. Vê Vem o que isso aí, você- usa aí. Vê o que você quer fazer com ele e me retorna alguma coisa legal que eu tenho armazenado dentro dele. É o que eu falei, quero que a me diga o que fazer sem eu Sem dizer, saber o que fazer. Então assim, é complexo, cara. sem eu dizer o que eu Quero quero. que ela né? responda ao meu cliente, mas o que teu cliente vai perguntar? É. O que você quer que ela responda? É. Como você quer que ela se comporte? Você quer que aconteça igual aquela IA que a gente teve nos Estados Unidos? Não me recordo se é da GM ou da Ford. Que acho que é da GM. Entrou no chat da GM e perguntou qual a melhor caminhoneta que tem do... indicou. Foi o contrário. Foi o contrário? Da E aí Ford, respondeu da que era GM. da GM, enfim. Lembrei Cara, eu não do quero da que isso Microsoft, aconteça. cara. Então como é que eu tomo esse tipo de cuidado? Eu lembrei da Microsoft, um chatbot que eles lançaram na época no Twitter, que aprendeu com as interações humanas e em menos de 24 horas ele já estava postando mensagem racista e ofensiva. Cara, a Você gente lembra tem que disso? tomar Lembro. muito cuidado com essa parte de E- ética e inteligência artificial, A gente justamente. tá falando de uma coisa muito séria, principalmente, né? Então, tem diversos casos de empresas que tiveram prejuízos significativos com o uso errado de IA. E não só financeiro, mas de imagem, né? Exatamente. Mas isso aí é o uso imediato, né? Então É. assim... São os guardrails que o Léo falou, né? Como é que você pode colocar limites nessa IA A para gente- que você não se depare com uma situação dessa. A gente tava no nosso comercial, acho que estruturando algumas coisas esses tempos atrás, e aí eu tava falando pro Douglas, que eu fui testar. Falei, Douglas, essa resposta aqui não deve acontecer. Aí ele foi lá e ajustou. Então, cara, não tem o que fazer. E é muito teste, né? Lá dentro, quem usa no dia a dia tem lá a instrução. Coloca uma instrução mas a galera acha que é só Exato. colocar e que ela tá pronta. É. Cara, ela alucina,
ela dá a resposta errada. Você sabe mexer em temperatura de modelo? É. E não sabe nem o que é isso. Então, como é que você vai querer colocar um negócio desse em produção pro teu cliente? Exatamente. Então a gente tem que entender que, cara, você tá usando IA? Usa. Tá usando ela no modo pessoal? É de uma forma. No modo profissional, é totalmente diferente. Tem todas a estrutura que a gente precisa ter para que isso funcione da melhor forma possível. Porque senão, cara, é um passo aí pro um fracasso A gente grande. já teve um talk que a gente falou de automatizar o caos, né? Foi um de RPA que a Eu gente lembro. comentou. Uhum. E aqui, cara, é ainda mais É elevado, né? exponencial Exatamente. esse impacto que você tem do caos, né? É complicado. Mas de modo geral, sim, a gente partindo ali para esse fim, vocês vê um adepto, uma positividade em relação a melhorias em questão disso? A gente tá negativo, né, Douglas? É isso que você tá É, dizendo. Não, eu mas tô eu brincando, posso- mas eu me pe- senti muito reativo nesse podcast. Não, mas é um peso, cara, do lado que a IA vem realmente para beneficiar, só que tem que pensar dos dois lados, a gente tem Sim. que pensar também Mas no eu em acho que é um si, lado em muito si. educacional que tem que acontecer, cara. Não adianta. É que, assim, ó, eu aqui, o Léo, todo mundo da equipe Rocket, a gente tem um ponto que é: não adianta a gente vender a facilidade. Porque vender facilidade é fácil. Nossa, tudo bem, tudo ótimo, vai dar tudo certo. Cara, a vida não é assim. É, Então, E quantas vezes o cliente chegou aqui, a gente orientou e não fechou por fechar, né? exatamente, não adianta fazer qualquer negócio. É. Né? Então, acho que um ponto que eu gostei muito do podcast ser sua empresa não precisa de A ainda, justamente porque é isso. Você tem que passar por esse momento de arrebentação aí para você poder chegar num uso de A condizente. Mas desculpa, a gente interrompeu na sua pergunta. Continue. Não, eu falo assim, é realmente em questão de perspectiva. Acho que todo mundo vem numa perspectiva boa. Acho que, pô, a gente tá vindo aí de novidades, coisas. As empresas estão se concentrando esforços e investimentos pesados porque eles acreditam que vem para já é uma revolução, claro, isso é padrão. Mas com que as pessoas entendam o modo certo de utilizar a IA dentro do seu dia a dia. Né? E eu vejo que elas querem e criam conteúdos para isso também. Né? Por exemplo, lá do GPT eles lançaram recentemente videoaulas, uma comunidade para aprender a utilizar a plataforma de forma educacional, de forma direta, porque pode ter seus erros, né? Mas você falou essa questão da desorganização, até coloquei aqui. Se os seus dados estão desorganizados, você ainda não precisa de uma IA. Você precisa de uma base que sustente qualquer tecnologia. É isso aí, é a fundação. Exatamente. Cara, e assim, como eu comentei lá no começo, a IA, ela não é uma moda passageira, ele é um negócio que veio pra ficar. Igual a internet, né? Quando veio e mudou, Cara, é exatamente revolucionou. isso. Lembra lá, a bolha do... A gente era pequeno ainda, devia ter seus 5, 6 anos de idade. Mas era a bolha, né, do .com e a internet, aquele negócio todo. A IA é um nível de impacto assim como esse. Então, todo mundo tem que estar olhando pra isso. Uhum. E tem que estar olhando pra essa base, pra Acho essa que não fundação pode ser que permite. negacionista, né? Jamais. Sim, Quem Eu não posso falar a palavra que eu queria. Pode falar, que começa com F. Mas assim, cara, Solta, se você não leva essa porra, fudeu. Então, tem que olhar. Sim. Só que não coloca a carroça na frente dos bois. Vamos Sim. passo a passo. Vamos na fundação e depois a gente vai subir nesse prédio aí, o tanto de laje que for. Se a tua fundação for forte, ela vai aguentar. Agora, se for um negócio mais ou menos, uma hora vai ruir. E aí, se ruir, a empresa rua aí junto, né? Sim. Então, é um cuidado muito grande a ser tomado. Mas, cara, não deixem isso passar. Usem a IA. Coloquem isso no dia a dia de vocês. Tá pipoco. Tem uma IA Siri falando muito agora louca aqui, ó. falando. Não é a minha. Mas, cara, é É a isso. sua. Acho que era a Não, minha, não, que tava tô no sem. meu bolso. Tá fazendo aqui, ó, com Boca Gate. Quem conhece aí, pesquisa com Boca Gate. Tá ouvindo Quem aí, chegou ó. até aqui, Coloca aí no comentário, com Boca Gate. Com Boca Mas, Gate. cara, não dá pra perder nenhum tipo de uso de IA dentro da sua empresa. Mas tome cuidado em como você vai fazer isso. Comece do começo. Entenda o que você quer usar. E a partir dali, comece suas próximas perguntas, que é o checklist que o Douglas já colocou. Não tem segredo. Não Só tem que dá segredo. trabalho. Na descrição aí, pessoal. Eu vou fazer um conteúdo sobre. Tem muito conteúdo que a Tem gente muito pode. conteúdo legal. Gostei da parte do dicionário de dados. Boa. Vamos trazer um Cara, algo mais bem dá legal. muito trabalho. Dá trabalho trabalhar, né? Eu lembro Então, dá que muito trabalho implantar IA. É. Não é assim, do dia pra noite. Já tem um por uma hora. negócio, já. Exato. Imagina isso. Mas é um ponto de atenção. Fechou. Querem complementar mais uma coisa forte ali para o empresário e o gestor, quem quer
surfar nessa onda de IA? Todo mundo vai surfar, cara, assim, ó, independente. Jabá, é De isso? modo, Todo mundo vai surfar a onda da IA, vai, assim, de modo ativo ou até passivo, né? acho que todo mundo vai conseguir ter ganhos aí expressivos com IA. A gente tá bem reativo, né, nesse podcast, né, Felipe? Mas, Tá. mas é porque a gente se preocupa, cara. Porque enquanto a gente tava vendo que, sei lá, a gente tava na Febraban Tech ano passado, né? E tava todo mundo falando de IA e tudo mais, e a gente falando, cara, IA é igual o sexo de adolescente, né? Todo mundo fala que faz, mas ninguém Ninguém tá faz. fazendo. E realmente, ainda vejo uma lacuna muito grande entre fazer, você usar modelos de machine learning e aí ter IA, agents e tudo mais. O que tá acontecendo muito na internet, a galera falar que tem agents comerciais. Eu tenho agora, tá vendo essa mesa aqui gigantesca? Nossa, eu já vi esse Isso vídeo. tudo aqui era STR, agora é tudo, Tudo agente, que atende, vende, Cara, 24 horas por dia. pode ser beleza. pode ser que aconteça. Mas vá procurar, vai entender, lê mais sobre o assunto. Vamos para um aspecto mais educacional em um primeiro momento. Faz as provas de conceito, depois a gente vai implementando. Não saia comprando qualquer coisa à torta e à direito, porque não é o caminho, assim. Acho que você vai gastar muito tempo e energia e dinheiro, Vai se frustrar? vai se frustrar, e aí você talvez vai olhar para a tecnologia e falar, pô, isso aqui não serve para mim. Mas serve, mas precisa antes olhar para, igual o Felipe falou, o que que ela vai resolver? Cara, você quer demitir 25 pessoas e colocar só agents? Será que esse é o caminho? Será que primeiro vamos olhar para os seus dados, para os seus números, o que que esses SDRs estão resolvendo ou não? Então, primeiro tem que ter uma parte mais de análise de conhecimento para depois ir avançando nesse caminho. E, cara, IA generativa pro seu lado pessoal, usem e abusem. Deixa o ChatGPT, a OpenAI, o Google conhecer mesmo, porque quanto mais coloca Precisamos informação... de modelo mais atualizado, né? A gente precisa de modelo bom. Então, cara, use e abusa. Ninguém vai pegar o seu... Ninguém tá ligando pro seu extrato bancário. Óbvio, né? Não vai cair na mão do bandido isso. Assim, mas saibam que as empresas estão usando aquilo para aprendizado. Isso você tem que saber. E, cara, isso vem acontecendo desde quando você aceitou ser membro lá do Facebook. Porque o Facebook aprende com seus dados, por exemplo, e entrega o Ads para a galera que faz tráfego pago. Então, assim, os seus dados pessoais já estão sendo usados para aprendizado, de modelo e de outras coisas há muito tempo. Então, cara, usa... Desde a adolescência, quando você... Quem nasce já vem com um CPF, né? Mas não assina. Qual que é a primeira assinatura da vida que você aceita alguma coisa? Que eu aceitei. Acho que é o governo, né, Fred? Cara, O primeiro lugar ali é o governo. você tem que ele sabe faz tudo suas informações. então né? assim, e o governo é onde mais vaza dado, então... E aí? cadeia, da cadeia. Mas vaza bastante. Então, Meu assim, Deus, Leonardo. se eu for preso... mas, gente, tenta fazer pro lado pessoal, aprender, né? Se for usar para alguma coisa do lado pessoal, não coloque informações da empresa lá, porque tem muito... A gente sabe de vazamentos que acontecem, né, Felipe? Sim. E para a empresa, se estrutura antes, aprende e para depois implementar da forma correta. Nunca ache que você não será uma vítima de cyberataque. A gente vai abrir eu não vou abrir outra vertente, mas assim, se algum Senão a dia, gente vai cara, ter você 4 subir uma horas da tarde. VM e começar a analisar, já tá pingando ataque ali de IP russo, IP chinês, diversos IPs. Porque assim, os caras têm botnet ali todo momento validando na rede. Então assim, não ache que você tá isento. E aí, momento jabá, né, Douglas? Você precisa de ajuda? Se você quer traçar esse conhecimento de uma maneira séria, organizada, procure uma empresa séria e organizada. Existe uma, localizada em Maringá, em São Paulo, chamada Rocket Data AI. Como falaram pra gente esses dias. Nosso nome é Rocket. R-O-Q-T, né, Léo? Rocket E não roquete. Data... Não Rocket. Opa, esse nome é perigoso. Não, é que a galera Rocket já é fala... perigoso, Rocket já... é perigoso. Não, já fala aí. Rocket Data AI. Boa. Cara, a gente consegue te ajudar. E a gente, de novo, não tá aqui pra fazer qualquer negócio. A gente justamente gosta de conversar. O nosso processo comercial é entender a necessidade do cara Ser consultivo. e tratar a respeito disso com ele, entender como é que a gente vai entregar valor, justamente para mitigar esse tipo de fricção que a gente possa encontrar. Não é interesse nosso pegar um negócio, falar que entrega um valor, daqui a pouco não ser. Não faz sentido nenhum do ponto de vista de risco de imagem e Exatamente. reputacional. Então, o nosso caminho sempre vai ser conversar, entender a necessidade, mapear, validar e ver o que a gente vai conseguir entregar para você enquanto cliente
enquanto uso de IA que seja realmente efetivo, que traga valor para sua empresa. A gente tem cases aí de empresas que voltaram 1 ano, 2 anos depois para fechar um negócio com a gente. Exatamente. Sendo que a nossa equipe comercial orientou qual que era o melhor caminho. E esses dias aconteceu um caso muito interessante, que a pessoa veio procurando por IA. E no final das contas, ela só queria o dado dela numa tela, que era BI nesse caso. Então, assim, todo mundo quer surfar a onda, mas para quê? Qual que é o caminho? O que vai resolver? Então, essas perguntas ficam aí de dever de casa para todo mundo. Exatamente. Já dizia um filósofo, a melhor empresa não é aquela que só vende, mas aquela que educa. Olha aí. Ó, Fecha pra gente, Dougão. senão nós vamos ficar aqui com Nós ajudamos meia-noite. empresas a pararem de alucinar por IA e investir do jeito certo. É isso. Um abraço e até a próxima, galera. Grande abraço. Até a Valeu, próxima. gente. Valeu. Abração. Tchau. Abraço.